professor, falar um pouco sobre o líder do campeonato, né, Arthur Jorge, e seus desafios para manter o Botafogo líder da competição, professor. Muitos desafios, né, desse português para fazer esse Botafogo conquistar o Campeonato Brasileiro e seguir forte na Libertadores, professor? Sim, o Botafogo fez um jogo, para mim, abaixo do que ele vinha fazendo com o Grêmio, né? E teve uma semana aí para se ajustar, né? Não jogou, trabalhou, monitorou, ajustou o time da melhor forma que ele acha, né? Que o Arthur acha. O Arthur acho que é um treinador muito competente, Léo. Ele tem muita capacidade, ele tem muita repertório e joga muito para frente, né? Vai fazer um jogo dentro do seu habitat, que é o Atlético Paranaense, né? O mesmo campo que a gente brinca, campo de plástico, né? Não muda nada para ele. Agora, o Atlético vem numa viés muito ruim, o Atlético não vem fazendo bons jogos, mas se o Atlético encaixar, é um time muito forte dentro da arena. Não é um jogo tranquilo e, querendo ou não, Léo, você sabe disso. Por mais que o Botafogo venha caminhando muito bem, o último jogo não foi legal. Então, o cara passa a semana toda, às vezes. Você jogar logo após um jogo que você não jogou muito bem é bom. Que aí você vence, apaga isso. Então, o Botafogo passou essa semana toda se ajustando para fazer esse jogo. Então, vamos ver. Um time muito capacitado, muito bem treinado. E eu acho que mesmo jogando lá com o Atlético, tem tudo para fazer os 3 pontos, né? E aí, continuar se mantendo e o Palmeiras ali por trás, né? Sempre buscando ultrapassar o Botafogo, mas ainda não conseguiu. Porque depois, como a gente falou, um pouquinho mais para frente, volta a jogar a Libertadores e aí começa a ter as semanas mais enroladas. E até dentro, né, professor? O senhor até vem falando muito bem do Arthur Jorge, né? O que chama mais atenção nesse português? Né? Qual você acha que é a receita do sucesso do Arthur Jorge para ter chegado em tão pouco tempo, né, e já fazer sucesso, fazer esse Botafogo jogar? Acha que são os jogadores, realmente também com muita vontade, né, de reescrever uma história diferente em relação ao ano passado, ou é conteúdo, né, e algo que poucos treinadores têm, né, no sentido realmente de convencer, né, com bons trabalhos, né, com ideias, né, bem claras para os atletas, professor? Léo, eu pensando assim num processo todo, né? Não dá para a gente olhar só um momento. O futebol brasileiro, Léo, na minha opinião, não sei o que você pensa, a galera que está aqui com a gente, ele passou aí uns 10 anos, talvez até um pouco mais, vou botar aí 12, 15 anos, com muitos treinadores brasileiros jogando por uma bola. Futebol de uma bola, futebol de jogar para não perder, um futebol feio, a verdade é essa, tirando as características dos nossos atletas, jogadores perderam 1 contra 1, enfim, muito culpa dos treinadores brasileiros, eu me incluo, sou treinador brasileiro. E aí, o que aconteceu? Com a vinda do Jorge, porque antes do Jorge vir trabalhar, já tinham vindo alguns treinadores estrangeiros e a coisa não andava. Com a vinda do Jorge Jesus para o Flamengo, teve aquele boom. Foi uma coisa que eu acho que mesmo se o Jorge Jesus voltar para um Botafogo, para um Flamengo, qualquer equipe, não vai conseguir o que ele fez. Eu acho muito difícil ele conseguir aquilo que aconteceu. Mas, enfim. E vieram esses treinadores, vamos dizer assim, desprovidos dessa ideia, porque os treinadores brasileiros já sabiam, se eu perder, eu vou ser mandado embora. Se eu perder, eu vou ser mandado embora. E esses profissionais que vieram de fora, vieram com a cabeça leve. Eu vou implementar o meu trabalho. E o Arthur, Léo, olhando para o campo, ele faz um futebol muito ofensivo. Ele faz um futebol agressivo, um futebol de botar jogadores na área adversária, botar jogadores no campo do adversário, buscando o gol o tempo todo. Né? Então ele conseguiu, juntou a ideia dele com um momento muito bom do Botafogo e muitos jogadores que estão no Botafogo hoje estavam naquela decepção do ano passado. E os caras estão, né, com a faca entre os dentes, meu amigo, vamos provar que aquilo foi um acaso. Vamos provar que aquilo não vai acontecer de novo, que nós vamos seguir, que nós vamos vencer, que nós somos fortes. Então, juntou a capacidade, a qualidade do Arthur, que chegou, com um grupo querendo provar para todo mundo que aquilo ali foi um acaso que não vai acontecer de novo. Então, com o trabalho bom dele, com a cabeça dos jogadores boa, a coisa está acontecendo. Mas é futebol, Léo. E a mesma coisa que eles pensam positivamente, vamos supor, joga agora. Não vence. O Palmeiras pega o Bragantino, que vem mal das pernas. Não vence. O Palmeiras vence, o Palmeiras passa o Botafogo. Tudo isso que eu acabei de falar da mente dos caras já começa. Ih, rapaz. E eles vão jogar com o Palmeiras ainda.
Então, cara, tem tudo, todo um revés que pode acontecer. Mas não vejo assim, vejo um Botafogo forte mentalmente, Botafogo jogando bom futebol, porque, independentemente, Léo, o que monta isso? O que norteia isso? O campo. E o campo, o Botafogo vem jogando bem. Isso aí é o que é mais importante. Então, o Botafogo, ano passado, quando entrou em viés de baixa, ele jogava mal. Ele jogava com medo, ele jogava retraído, e aí os adversários foram passando, e o Botafogo fez aquele vexame que todos nós vimos. Mas não acredito que aconteça, não. Mas, na disputa da bola, ainda está enrolado. Ainda está enrolado porque o Palmeiras está ali e o Palmeiras só joga o brasileiro, já está jogando o brasileiro há muito tempo, está tendo todas as semanas para ajustar, e o Abel é um cara que conhece o campeonato, conhece bem, e essa reta final, eu falo sempre, essa reta final aí dos últimos 10, 9, 8 jogos é que faz quem cai e quem sobe. Ah, Marcelo, você está falando uma coisa óbvia. Não, porque eu falo para ele, o Bahia está se mantendo ali perto da zona, né, de classificação para a Libertadores. Isso é importante, que agora pode dar uma arrancada, um tropeça. Não adianta você chegar nas últimas rodadas a 9 pontos, 10 pontos do seu objetivo principal, mesmo que não seja para ser campeão. Então, agora, como se fala, né? Agora é hora da onça beber água, meu amigo. E mostrar quem tem possibilidade. Quem tiver pertinho ali, um tropeço do adversário, você ultrapassa e aí te traz para o teu grupo uma áurea bacana, uma confiança, e aí você, meu amigo, faltam só 4 jogos, não vamos deixar cair agora. Então, todo aquele movimento mental também com a performance no campo. Boa, professor, boa, né? E seguindo, o professor falou desse confronto do Botafogo contra o Atlético Paranaense, é um confronto perigoso, né? É o Atlético que não vem bem na temporada, mas jogar na Liga Arena é sempre muito difícil, né? É sempre muito complicado e tem até um bom time, é impressionante. O Atlético até ele inicia o jogo fazendo, né, uma boa apresentação, conseguindo de certa maneira competir, mas aí o jogo vai se desenrolando, vai se perdendo. Foi assim contra o Vasco, enfim, foi assim até mesmo contra o Flamengo, um pouco menos, mas enfim. É um jogo arriscado para esse Botafogo do Arthur Jorge jogar na Liga Arena. É sempre muito difícil. Pode falar, professor. A perda do Fernandinho para o Atlético é um volante, né, cara? Fez muita diferença. Muita diferença. O Atlético cai muito de produção quando o Fernandinho saiu. E por mais que ele bote, o time não... É engraçado. É um volante, você fala assim, pô, perdeu um volante, né? Bota um cara ali. Mas ele é um jogador muito diferenciado, cara. E dentro do contexto, ele faz muita falta. E o Atlético caiu muito com a perda desse atleta. Tecnicamente e taticamente, né, professor? Traz toda também a bagagem, né, do futebol da Inglaterra, né? Isso também tem um impulso. O Fluminense está sofrendo muito sem o Thiago Silva, né? É um Thiago Silva que coordena ali atrás, né, professor? Então tem a questão do impacto técnico, né, que é um jogador diferente, assim como o próprio Fernandinho, o Thiago Silva para o Fluminense, e tem a liderança, né? É um treinador dentro de campo, né, professor? Ele consegue, vai ajustando ali, né, vai, de certa maneira, né, fazendo as correções, isso, de certa forma, traz, né, um equilíbrio para a equipe, enfim. Né, também, de fato, não tinha lembrado aí do Fernandinho. Quer falar? Fica à vontade, professor. Não, é um treinador dentro de campo, é um líder, é um cara que entende as fases do jogo. Ó, segura um pouquinho agora, calma, os caras estão pressionando a gente, baixa aqui um pouquinho, ó, equilibramos, vamos começar a sair de novo e tal. E às vezes você perde essa referência. Ah, Marcelo, mas é só um jogador. Mas é um jogador, como você falou muito bem, muito capacitado, muito experiente, jogador que jogou Copa do Mundo, jogador que jogou anos na Europa, com um treinador muito conhecedor, muito capacitado, que é o Guardiola, né, onde ele monta os sistemas, onde esse cara traz toda essa gama de bagagem. E é uma referência. Ah, o Thiago Heleno é um zagueiro também experiente, mas não é igual o Fernando. O Fernando tem todo esse equilíbrio do time, né? E ele consegue fazer com que o time ande diferente. E se a gente olhar, não é para ser o dono da verdade, mas o Atlético, quando saiu o Fernandinho, caiu muito. O Atlético não tem uma coisa que é fundamental para qualquer time: equilíbrio. O Atlético é um time desequilibrado, que se perde, às vezes, dentro do próprio jogo, coisa que com o Fernandinho pouco acontecia, porque ele era uma referência dentro de campo, é o que eu te falei. Segura, ó, não adianta a gente querer furar o bloco lá, tá muito fechado, vamos com calma. Vamos trazer os caras um pouquinho para o nosso campo, a gente vai tentar jogar com transição, jogar com bola longa, ó. Equilibramos de novo, vamos sair mais um pouquinho, empurra o time do adversário. Então, isso é fundamental, porque futebol, Léo, não é só jogar e o treinador passar a instrução. Tem o jogo. E o jogo tem os confrontos, os duelos individuais, onde os jogadores, às vezes, resolvem com ideias e com liderança e com conhecimento do que está acontecendo ao seu redor. Isso é extremamente importante. Você jogou bola e o cara fala, pô, você era atacante de área, você era atacante... Léo,
baixa um pouquinho aqui, ajuda o nosso meio aqui, deixa os zagueiros lá sozinho, me ajuda aqui com os volantes, vamos dar bola para os zagueiros. Léo, começou a enrolar, vamos sair, melhorou, aponta lá, tira o conforto dos zagueiros. Então, isso aí acontece dentro do campo, a resenha, né? O papo entre os próprios atletas. Isso é fundamental. Se eu deixar, o nosso mister lá vai resolver no intervalo, já perdeu 45, e se no segundo tempo não resolver, vai ter que esperar outro jogo. Então, os jogadores têm que se falar, e o Fernandinho é uma referência dentro do Atlético Paranaense. Não, concordo com você, e você fazendo, né, professor, dando esse exemplo, né, isso é fundamental dentro do campo de jogo, né, porque você vai, de certa maneira, sentindo, né, e aí você vai se ajustando, você vai encontrando, né, as soluções, e às vezes independe de quem está à beira do gramado. Nem tudo o treinador vai ver, e até mesmo o que ele vê não é o que realmente vai surtir efeito nesse jogo, né? O adversário vai ter uma contra-resposta muito rápida, e o jogador tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que falta isso também, às vezes, aqui nos grandes times, né? Nos jogadores brasileiros como um todo, né? Às vezes são muito marionetes, né? Falta um pouco de autonomia, né? Mais ação, né? Independente do treinador, né, professor? E aí o senhor vem falando do Fernandinho, que tem essa capacidade, até porque o Guardiola é um treinador assim, né? E você vê ali o comportamento dos atletas do Manchester City, são jogadores realmente que têm muita personalidade, né? Está dando sempre boas soluções às jogadas, né? Enfim, realmente é uma ausência muito grande aí para esse Atlético Paranaense. Vamos seguir agora falando de... Quer falar, professor? Quer pontuar? Não, é isso mesmo, cara. E o treinador, cara, ele tem que ser desprovido de vaidade. Por quê? O que eu falo sobre isso, Léo? O jogador, quando te traz a informação, às vezes ele é contrário ao que você montou. E você tem que olhar e falar assim, pô, você tá certo, troca lá. E aí, Léo, o que eu digo? Você ter humildade de chegar assim, pô, você viu no primeiro tempo, pô, o Léo me trouxe uma coisa que nós passamos a fazer e deu muito certo. Entendeu? Coisa que eu não estava vendo. Qual o problema disso? Eu não consigo ver tudo, eu não sei de tudo, eu não estou dentro do campo. Então, ter essa humildade de ter um entendimento que, eu falo isso aqui, já falei várias vezes, eu monto, eu tenho a ideia, mas eu não realizo nenhuma delas. São sempre os atletas que realizam. E quem está dentro do campo é que tem esse sentimento. Então, tem que ouvi-los e, às vezes, equilibrar. Não, se você fizer isso, Léo, vai abrir um buraco lá muito grande e nós vamos ter dificuldade aqui. Então, mantém isso aqui e no intervalo a gente tenta acertar. Olha, vai fazer isso? Beleza, avisa o fulano lá para ele cobrir um pouquinho ali o lado, que senão vai ficar um buraco. Então, esse jogo, né, o jogo de xadrez, né, mexer uma peça aqui, isso é muito bacana, isso é muito legal, eu adoro isso, né? Por isso eu sou treinador e estudei para isso e busco isso e fico super vibrando com essa possibilidade, porque é o dia a dia. Isso é muito bacana. Quando o cara é vaidoso, não, Léo, não vai fazer não, fica lá como tá, já era, meu amigo. Então tem que ter, não tem dono da verdade. O dono da verdade é o resultado final. Qual é o resultado final? É bom para mim como treinador, é bom para você como atleta, é bom para o clube como instituição, é bom para todo mundo, independente de quem partiu a ideia. E hoje as pessoas querem ser autorais. Não, eu falei, eu fiz, eu coloquei. Eu nada, velho. Eu trabalho num esporte que ele é uma associação de pessoas onde o eu tem que ficar fora do processo. Quando eu entro no clube, o eu tem que ficar na minha casa. E aqui eu trabalhar com a coletividade. Perfeito, professor. E é bem isso, né? É bem isso. De fato, e às vezes tem treinadores realmente que são vaidosos nesse sentido, né? Outros não. Outros realmente usam. Muitos, Léo. Verdade. Já trabalhei com alguns, né? E trabalhei com outros também que vão nessa linha do senhor, professor. Não, essa batida fechada aqui não tá legal. O professor acha que é melhor aberta, hein? Vai lá, não, é verdade. Vou com vocês. É melhor aberta mesmo, vamos embora. E, Léo, às vezes os treinadores têm medo e falam assim, não, são os jogadores que estão... Ué, quem é que joga? Quem joga são os jogadores, amigo. Eles mesmo que têm que dar solução. Se eles estão dando a solução para mim, melhor ainda. Eu os treino, eu os melhoro. O grande case do treinador, Léo, e aí você foi um atleta, né? E você pode ter o contraponto. O grande case do treinador é eu pegar você, Léo, e melhorar o seu cabeceio, o seu chute, o seu domínio, todos os fundamentos. E colocar você dentro de uma situação do campo onde você se sente melhor. Esse, para mim, é o X do treinador. E aí estruturar você com os outros 10 a melhor tática para esse grupo, utilizando a capacidade individual de cada atleta, tirando o melhor de cada atleta. E aí eu monto o meu modelo.
O modelo, eu não posso chegar num clube com um modelo pré-determinado. Eu quero jogar no 4-3-3. Se eu não tenho jogador para jogar no 4-3-3, como é que eu vou jogar no 4-3-3? Então, eu tenho que me adequar ao que eu tenho. E, a partir daí, Léo, todas as soluções, gente, todas as soluções, quem dá são os jogadores. Um exemplo. O gol do Fluminense ontem. Quantas vezes aquilo ali aconteceu no treino? Talvez nunca